loucas de internet, a gente às vezes sempre tem que fazer essa pergunta, porque às vezes pega, às vezes não pega. Enfim, são normalmente 3 lugares que eu transmito, né? O áudio tá melhor que o na segunda. Ah, pô, viu? Que bom. Olha lá. Você vê, né? Aí são coisas que realmente são mesmo fone, né? Mas no caso a gente hoje estou transmitindo essa aula aqui da nossa gráfica em Nova Iguaçu, né? Mas normalmente eu transmito lá do estúdiozinho que a gente tem no centro, né, do Rio. Aí às vezes varia muito, né? Oscila às vezes, né? Também por causa de chuva pode ser, né? O Brasil tem essas coisas, né? Mas tudo bem, sem problema. Vamos então, sol de brigadeiro, pra gente arrebentar na aula de hoje, beleza? Porque a aula de hoje, meus amigos, nós vamos falar de um tema que, nossa, como é cobrado em prova, né? Vai cair para vocês administração pública. Vamos falar sobre administração pública. Um professor de economia muito famoso da Universidade de Harvard, ele disse o seguinte, que não existe país rico nem país pobre. Existe país bem administrado e país mal administrado. Sim, né? Eu acho que essa abertura, ela já dá um tchan pro que é administração pública, né? A administração pública, ela é definida como um conjunto de órgãos e entidades que exercem a função administrativa, né? Lembrando todos, né? A administração pública não pode ser confundido com o governo. O governo é o quê? É um conjunto de órgãos para conduzir politicamente o Estado. Então, um conjunto de órgãos que existe para conduzir politicamente o Estado, quer dizer, a condução política é o quê? É o que nós chamamos de governo. Já o conjunto de órgãos que exercem função administrativa, aí é o que nós chamamos de administração pública. E o que a administração pública faz? Ela executa decisões do governo. O governo, né? Vamos imaginar um corpo humano. O governo seria a cabeça, tá? E a administração pública seria os membros, braços e pernas, né? Você vê, o braço, ele não se movimenta, nem a perna, né? Você não pode balançar o braço nem chutar se o cérebro não mandar a informação, não mandar a ordem. Então essa seria a diferença básica entre governo e a administração pública, né? Por quê? Porque enquanto você tem um órgão de decisão, de condução política, que seria o governo, a administração pública já seria o quê? Órgãos de administração, ou seja, de execução das decisões do governo, beleza? Então, seria justamente essa relação que você tem, tá chamada função administrativa, ok? Beleza? Então a administração pública, ela tem a ver com o quê? Execução de decisão do governo. Ponto. Tem a ver com a atuação técnica. Ok? Então a administração pública vai ter a ver com a atuação técnica. A administração pública é vinculada a leis, tá? Principalmente no caso é o artigo 37 da Constituição Federal, que vai cair na sua prova, e eu vou te explicar, a gente vai detalhar muito. O foco da aula de hoje
lembra muito isso, né? Que são os princípios gerais também da administração pública, correto? E a conduta na administração pública é uma conduta hierarquizada, ou seja, existe a relação ali de carreira, existe a relação de hierarquia. São as características que nós observamos e temos em relação ao que é a administração pública. Ok? Beleza? Bacana, né, gente? Muito legal, muito maneiro, tá? As questões que vão cair de administração pública serão dadas, você vai arrebentar, não vai ficar reprovado ou por conta de administração pública, beleza? Tá? As questões são tranquilas, a gente já sabe até inclusive quais serão aquelas que mais vão cair, beleza? Tranquilo? E o artigo 37 da Constituição Federal, ele vem para definir exatamente o que? Os chamados princípios da administração pública. E quais seriam os princípios da administração pública? É o famoso LIMP. LIMP é o famoso macetão do LIMP. E o que seria o LIMP, professor Anderson? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Grave no teu coração, isso vai cair em prova. E obviamente na aula de hoje, né, que é uma aula muito sortida, muito bacana, nós vamos ver slides, tá? E vamos ver também questões de prova, né? Eu enviei para vocês um PDF com 18 questões de prova para serem feitas, né? Então a gente vai fazer hoje, né? Acredito que lá por volta de 8h10, né? A gente vai ter que parar a explicação da teoria para a gente poder avançar em cima das questões e ter, obviamente, a explicação com base também nas questões para todos ficarem felizes e tranquilos, né? Bom, Professor, fala comigo. desculpa interromper, professor, mas você podia falar do LIMP de novo para anotar? Sim, LIMP, tá? O que é o LIMP? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. São os princípios da administração pública. Ou seja, tudo que envolve a administração pública, que é o que a gente já falou, que são um conjunto de órgãos e entidades que exercem função administrativa, então é função técnica, ou seja, o pessoal que vai executar as decisões do governo. Então a administração pública não é governo, governo é a decisão, cérebro. A administração pública é o quê? Os membros, braços e pernas. Repara, você não movimenta os braços sem a decisão do cérebro, né? Então é a diferença. E, obviamente, o artigo 37 da Constituição Federal, ele cria esses princípios. Como assim, Anderson, princípios? Tudo que tiver a administração pública, tanto sendo direta ou indireta. Eu vou explicar para a galera o que é depois, tá? A administração pública direta, a administração pública indireta. Tanto direta quanto indireta, não importa. É a administração pública? É. Então tem que seguir o princípio do LIMP, da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, tá? Tudo que envolve administração pública tem que ter esses princípios. E, obviamente, tá? Nós temos o princípio da legalidade. O que é legalidade? Legalidade é o indivíduo estar de acordo com a lei. Então, tudo que envolve a atuação da administração pública, a atuação, seja ela técnica, ok? Beleza? Tranquilo? Corresponde exatamente ao quê? Corresponde exatamente à lei. Tem que estar de acordo com a lei.
Você não pode ir contrário à lei. Até porque se você ferir o princípio do LIMP, da legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, você cai na ilegalidade do quê? Do ato de improbidade administrativa. Ou seja, significa dizer que houve uma conduta improba. Então você responde administrativamente, criminalmente e civilmente, né, pelo ato que foi colocado. Quando eu falo tudo de administração pública mesmo, tanto quanto a conduta do servidor público. Então o servidor público é parte da administração pública. Nós, né, e vocês serão parte da administração pública, ok? Beleza? Então, consequentemente, nós estamos sujeitos às regras e às definições do LIMP, né? Dos princípios do LIMP. Só servidor público? Claro que não. Qualquer atuação da administração pública, seja ela uma licitação. Então, por exemplo, para eu executar uma obra, para eu executar algum serviço na prefeitura, sendo um serviço que não seja realizado pela própria prefeitura, obviamente eu sou obrigado a fazer uma licitação pública. Ou lanço um pregão, e obviamente os prestadores de serviço vão se candidatar e vão oferecer ali, cada um o seu serviço, preço, tempo, e por critérios, né, no caso critérios da administração pública, critérios técnicos, vai escolher ali uma determinada empresa prestadora de serviço. Pelo menos na teoria tem que ser assim. Na prática, infelizmente, né, a gente sabe que tem muita roubalheira, na prática a gente sabe que tem muita associação, na prática você sabe que tem muita coisa errada, né? Não funciona muito assim, ainda mais se tratando de Rio de Janeiro, beleza? Mas na teoria é isso. Então tem que haver o quê? LIMP. Qualquer ato de administração pública, qualquer atuação, tá? Seja ela no planejamento, seja ela na execução, seja ela no que tange a contratação, a compra de mecanismos, produtos, máquinas, né? Até mesmo na questão do servidor público, tem que agir de acordo com a legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E o primeiro princípio que a gente está falando é o quê? É o da legalidade, ou seja, todo ato, toda atuação da administração pública tem que ser de acordo com a lei. Esse princípio, inclusive, ele é considerado como o princípio maior. Por quê? Porque muitas vezes o que pode ocorrer é de um princípio entrar em conflito com o outro. Só que aquele que vai estar acima de todos, que é aquele transponível, né, é o da legalidade. Tá? Tudo na administração pública tem que ser de acordo com a lei. Ok? Segundo princípio que nós conhecemos é o princípio da impessoalidade. O que é impessoalidade? Impessoalidade é o que? É exatamente a subjetividade. Anderson, o que seria subjetividade? Sim, nós, quanto a servidores ou a administração pública de uma forma geral, o próprio nome já diz, é uma atuação no serviço público. Então o serviço público é um serviço estendido a quem? A todo público. Então, consequentemente, eu tenho que ter o princípio da impessoalidade. Por quê? Porque eu não posso favorecer um em relação ao outro. Existe uma coisa na administração pública, né, chamada conflito de interesses, né, que muitas vezes pode acontecer, que é o conflito do interesse público
e o interesse privado. Quando há o conflito do interesse público e o privado, aquele que vai prevalecer será sempre o interesse público, que é o interesse coletivo. Ok? Então, o princípio da impessoalidade, ele corresponde ao quê? Ele corresponde ao princípio da subjetividade, ou seja, aquele princípio que nós, obviamente, temos e temos que respeitar, que corresponde exatamente ao quê? Ao fato de todos nós atuarmos na administração pública. E como o próprio nome já diz, é o que? Se estende a todo o público, e não sendo de uma relação imperativa, né? Uma relação voltada para interesses privados, por exemplo, correto? Beleza? Temos o princípio da moralidade. A moralidade, ok? Corresponde ao princípio ético. Moral significa ética. E ética significa conduta, comportamento, conduta. Tudo na administração pública tem que ter conduta, ética. Estava hoje almoçando, né? E eu, como professor de servidor público, rede privada e professor de curso preparatório, fora outras atividades que eu exerço, né? Às vezes eu me sinto muito um caixeiro viajante, né? E porque de manhã eu tô num lugar, à tarde eu tô em outro, à noite eu tô em outro. E assim, a minha rotina é semanal, mas ela não se repete todo dia, né? Porque tem um dia que eu vou estar em São Gonçalo, outro dia eu vou estar em Muriqui, outro dia eu vou estar no centro do Rio, outro dia eu vou estar em Nova Iguaçu, outro dia eu vou... Enfim, manhã, tarde e noite num lugar, Caxias, sei lá. Enfim, trabalhando. E na hora do almoço eu parei naqueles restaurantes de caminhoneiro, né? Que tem aquelas comidas, né? Bacanas, que eu gosto muito daquelas comidas de caminhoneiro, né? E eu tava vendo televisão, almoçando, e vi que o prefeito de Barra Mansa, ou Barra do Piraí, agora não me falhou a memória, não sei se é Barra do Piraí ou Barra Mansa, falou hoje, né, num evento, sei lá, que ele tava, falando que Barra, lá o município dele lá, tinha muitas crianças. Então, ele tinha que criar uma lei municipal para fazer a castração das mulheres. Porra, meu irmão. Aí você vê, né? Primeiro, como a gente elege pessoas que são despreparadas, né? Para o governo, né? E obviamente essas pessoas vão eleger, vão colocar também pessoas despreparadas nos órgãos de administração pública, não é? E depois tu procura na internet também, como cara, eu falei, porra, né, eu almoçando, né, é o momento que eu vejo uma notícia, né, eu tô almoçando, tô ali vendo ali a televisão, né, essas paradas de restaurante de caminhoneiro, e tô ali vendo ali, exatamente isso. Pô, eu cheguei até a falar, porra, meu irmão, né, enfim, mas isso aí não é incomum não, tá, não é incomum não. Pô, preciso nem dizer que a conduta dele foi uma conduta o quê? Imoral. Imagina, um prefeito comparar mulheres com animais, não é? Até porque você há de concordar comigo, quem é castrado é animal, correto? E, enfim, sem contar que é uma relação de violência. Até porque você está forçando uma esterilização, obrigando uma esterilização. Então uma violência, inclusive, contra, né, a própria pessoa. Obviamente, claro, né, ele vai responder por improbidade administrativa. Principalmente no que tange a questão moral. Por quê? Porque tudo que envolve a administração pública tem que ser
Moral. Moral. Não é? Veja você. Eu, quando trabalhava na prefeitura de Nova Friburgo, concursado, né? Da prefeitura de Nova Friburgo, pô, chegou um momento lá, uma coisa lá, tem uma televisão, né? De local da Rede Globo, uma afiliada da Rede Globo, chamada InterTV. Pô, e na época o secretário de administração foi ser entrevistado, porque isso faz bastante tempo, né? Eu tô contando pra vocês uma história de 2002, 2003. E ali a prefeitura de Friburgo, não sei se vocês conhecem, né? Tem aquele jardim bonito, né? E, enfim, proliferou cachorro ali. O pessoal foi botando cachorro, foi cuidando, o pessoal dá comida. Enfim, ficou uma cachorrada lá, os cachorrinhos lá, enfim. Aí, obviamente, o secretário de administração não gostava dos cachorros. E, enfim, mandou matar os cachorros. Aí a InterTV foi lá, né? Entrevistar o cara. Aí olha só a pérola que o cara solta na televisão. Não preciso nem dizer, já estou dizendo que o cara foi processado inclusive por injúria racial. O que ele falou. Ele vai e mete essa, né? Pô, filho de preto e cachorro sem dono, ninguém quer. Pô, cara, você vê, né? Aí nesse caso especificamente estou falando de um cara da administração pública, já que eu estou falando do secretário de administração. Depois tu bota no Google aí, você vai ver isso aí, tá? Faz tempo, mas com certeza deve ter alguma coisa disso aí no Google. Obviamente ele sofreu sanções, foi exonerado, sofreu outras sanções administrativas e também penais, né? Até porque a comparação, ele mandou matar os cachorros, botar chumbinho pros cachorros. A InterTV foi lá entrevistar ele. Aí, enfim, ele falou essa na televisão: filho de preto, cachorro sem dono, ninguém quer. Aí, enfim, quer dizer, preciso nem dizer que, porra, isso é um ato que fere a moral. Fere a moral, totalmente, né? Nesse caso a moral é legal, e a legalidade, né? Porque no caso ele cometeu crime, no caso crime de injúria racial, inclusive, né? Então são características que você observa nesse princípio da moral. Então o servidor público, ele tem que ter uma conduta, assim como tudo na administração pública, tem que ter uma conduta ética, né? Proba, característica que nós observamos e temos aqui que pontuar nessa questão aí da administração pública. Ok, gente? Beleza? Publicidade. Sim, meus amigos, muita atenção. Publicidade. O que é isso? Transparência. Os atos na administração pública devem ser transparentes. Até porque, quando a gente fala de administração pública, a gente fala de dinheiro. E que dinheiro? Dinheiro público. Então, obviamente, né, nós temos que ter acesso aonde está sendo empregado cada parte, teoricamente, do nosso dinheiro, já que nós somos o povo do determinado município, correto? População do determinado município. Então, consequentemente, né, tudo isso tem que ser justificado. Anderson, é por isso que as prefeituras têm o seu portal da transparência? Sim, exatamente. Anderson, é por isso que o rendimento de todos os servidores públicos é divulgado? Sim, é divulgado. Tá certo. Anderson, é por isso que quando há uma obra numa praça, numa rua, tem sempre aquela plaquinha que envolve dinheiro público, né? Tem aquela plaquinha que diz ali, ó, valor da obra, prazo da obra,
e o responsável da obra e o que é a obra? Sim. Por quê? Porque isso é o princípio da publicidade. E a Lei de Acesso à Informação, famosa LAI, tá? Ela veio exatamente para quê? Para ratificar esse princípio da publicidade, que está inclusive em destaque no seu edital e no seu conteúdo programático. A grosso modo, o que a Lei de Acesso à Informação, que a LAI, fala? Ela fala o seguinte, que o acesso à informação pública é o que é o direito. A exceção ao acesso no caso, você não ter a restrição ao acesso é a exceção. Claro, vai ter restrição ao acesso à informação, ao acesso a dados? Sim, se for, normalmente, se esses dados, essas informações forem sigilosas, forem num caráter que a divulgação dela prejudique os atos da administração pública. Entendeu? Por exemplo, vamos imaginar uma sindicância, tá? Então existe uma sindicância, que é uma investigação na administração pública, e obviamente é necessário que haja o sigilo, tá? Até porque é uma sindicância para averiguar questões ligadas à fraude. Consequentemente, nesse caso, você vai ter o quê? Né? É uma exceção ao acesso à informação, né? Nesse caso, você vai ter uma exceção à relação à publicidade. Ok? Então, sempre que for de contra, né, a eficiência dos interesses da administração pública e a relação que vai ferir de alguma forma ali questão a necessidade do sigilo, consequentemente você vai ter ali, né, um sigilo que é colocado e não a publicidade, tá? Então, consequentemente, você vai ter isso. No entanto, o que seria a regra geral? A regra geral é você ter o acesso à informação. Portanto, a regra geral é o quê? A publicidade, que é a divulgação, que é exatamente a transparência. Ou seja, tudo que envolve a administração pública tem que ser transparente. Anderson, com toda a transparência, com toda a publicidade, existe roubo. Muito. Muito. Porque, gente, o Brasil é impressionante, cara. A gente tem que ser estudado realmente pela NASA, porque, né, enquanto o japonês vai lá criar robô, enquanto o americano está lá querendo explorar mais o espaço, cara, o brasileiro inventa técnicas cada vez mais modernas e inovadoras para roubar. É impressionante, cara. Impressionante, tá? Porque com toda a transparência, com toda a publicidade, que é uma coisa, que é um princípio da administração pública, ok? Você ainda assim vê aí, vira e mexe, descobre, né, alguma coisa que tá ali jogada debaixo do pano, né? Aquela coisa ali que tá sendo colocada ali debaixo do pano, né? Atualmente a gente tem aí o nosso ex-presidente alvo de investigações, né? Compra superfaturada de medicamentos, etc, né? A gente tá vendo aí as delações aí do Mauro Cid e obviamente, né? Quer dizer, são situações ali que consequentemente, com toda a publicidade ainda você tem roubo, né? Imagina se não tivesse, né? Bom, aí quer ser roubo mesmo. Eficiência. Sim, amigos. Toda administração pública, qualquer ato,
seja ele um serviço público, seja ele uma compra, um planejamento, né, uma execução de alguma obra pública, todo ato de administração pública tem que ter eficiência. O que seria eficiência? Qualidade. Simples. Eficiência significa qualidade. Eu lembro de um quadro, na época que existia no programa do Jô Soares, chamado Vivo Gordo. Não é da época de muitos aí não, mas é da época dos contemporâneos à minha idade, ok? Que era um quadro que eles criticavam, né, o servidor público, mostrando ali aquele servidor, tipo assim, era um quadro que é assim, mais ou menos, aproximadamente. O cara chegava para pedir uma informação num serviço público. Aí o servidor, peraí que eu vou lá buscar a informação. Aí, o cara quando chegava era jovem, né? Aí quando o cara vinha com a informação, o cara já estava adulto, né? Mas a informação era incompleta. Aí o cara fazia uma outra pergunta da mesma informação. Aí ele, espera aí que eu vou voltar para buscar, para trazer essa informação. Aí quando ele voltava já na terceira idade, né? Mais idade. Aí, enfim, no final das contas, terminava o quadro com o indivíduo só o osso, caveira, né, o esqueleto, sem a determinada informação que ocorria. De fato, meus amigos, né, esse princípio da eficiência, assim como os outros princípios da administração pública, serão princípios que serão colocados em 1988, com a Constituição Federal. E, consequentemente, antes disso, década de 80, até mesmo ditadura militar, você não tinha essa relação e essa necessidade, né, do limpe e ainda mais da eficiência. Então, consequentemente, né, enfim, você tinha quadros humorísticos, como esse caso do Jô Soares, né, que eu estou narrando aqui para vocês, mostrando exatamente essa crítica. Anderson, quer dizer que o serviço público hoje, quer dizer que a administração pública hoje é eficiente? Não, a gente está muito longe disso. Mas pelo menos a gente já tem leis que, obviamente, servem para normatizar essa relação dessa eficiência, não é? Então, consequentemente, há a possibilidade hoje da gente recorrer a órgãos judiciais, caso a gente tenha, no caso, essa relação do limpe, né, inclusive aquela questão da eficiência, sendo ferida. São características que nós observamos. Legal? Dúvidas, perguntas, colocações, gente? Comentários? Bate-papo, gente? Fluiu? Fala comigo. Por exemplo, esse negócio do limpe, a gente tem que se lembrar dele na hora das questões, tipo, vai cair tipo, uma questão, Sim. Aí do nada a gente vai ver, tipo, caramba, uma coisa antiética. Vamos lá, exatamente. Vamos lá, a gente vai ver as questões daqui a pouco e vamos ver que tem dois tipos de estrutura de questões. Principalmente, uma estrutura. OBS, isso aí vai cair em todas as provas, tá, gente? Tá? Tô afirmando. Então, por isso que eu tô falando pra galera, porque é certo. Qual dois tipos de situações? Vai botar uma situação lá e, obviamente, você vai assinalar a alternativa, né, que tá ali, no caso, de acordo com a conduta, né, da administração pública correta, que é a conduta ali do limpe. Ou outra situação, ele coloca ali um exemplo de alguma coisa, colocando um funcionário ou uma situação na administração pública hipotética, contando uma historinha, literalmente, e perguntando que princípio da administração pública ele está ferindo. Se ele está ferindo da legalidade, imparcialidade, moralidade, publicidade ou eficiência. Entendeu? Então, qual deles ele está ferindo? Assim, é interessante, porque normalmente quando acontece uma coisa, né, na administração pública,
o cara normalmente fere mais de um princípio, né? Enfim, normalmente é legalidade e mais outro, não é? Mas assim, enfim, mas é dessa forma que a gente vai ver. E, claro, vamos resolver as questões hoje, né? Na segunda parte da aula de hoje. Tá aí, a gente vai ver. E, obviamente, você vai ver como cai. Eu vou te explicar. Tranquilo, maneiro e muito bom. Beleza? Tranquilo? Dúvidas, perguntas, colocações, comentários, bate-papos? Fluiu, gente? Administração pública direta, administração pública indireta. O que seria uma administração pública direta? É justamente um órgão, tá? Sem personalidade, sem uma personalidade jurídica própria, só com a mesma personalidade jurídica. No caso, prefeitura. Ponto. Diferente de administração pública indireta, que você vai ter uma pessoa, uma personalidade jurídica própria. Então vamos lá. Exemplo. Ministério. O ministério é o quê? É uma personalidade jurídica do governo, é o governo. É a administração pública direta. Correios. Correios já é uma empresa pública. Consequentemente, né, é uma pessoa jurídica própria, né, porque o Correios tem lá o seu CNPJ, correto? É visto como uma pessoa jurídica própria, então, obviamente, corresponde ali a uma administração pública indireta. Então, para a gente ter um entendimento, o que seria uma administração pública direta? É tudo aquilo que é administrado diretamente pelo governo e, no caso, prefeitura, né? E as secretarias. Então, por exemplo, estamos fazendo concurso e vamos passar, amém? Para a Secretaria de Educação. Então, consequentemente, nós estamos o quê? Fazendo parte da administração pública direta. Por quê? Porque a gente está vinculado diretamente na prefeitura. Então, estamos vinculados ao quê? Ao município, à prefeitura, entendeu? A pessoa jurídica de interesse público, no caso, município, no caso, Japeri. Diferente da administração pública indireta. A administração pública indireta, você vai estar vinculado àquela determinada instituição jurídica. Empresa pública, autarquia, fundações ou sociedade de economia mista. Ou seja, vamos imaginar assim, empresas. Empresas que pertencem à prefeitura, mas que não são administradas diretamente pela prefeitura. O exemplo que eu posso dar, até porque eu não conheço muito bem Japeri assim, a ponto de... Conheço de passagem, e algumas vezes, né? Quando eu era criança, eu ia muito com a minha avó lá em Engenheiro Pedreira, que tinha parente, tomava banho lá no Rio Guandu e tudo. Enfim, mas assim, eu não conheço muito bem, ou ainda mais hoje, né? Um município. O que acontece? Mas vou te dar um exemplo aqui da Prefeitura do Rio. Colurb. Todo mundo conhece a Colurb. A Colurb é uma empresa pública. Então todos aqueles que trabalham na Colurb, ela é uma empresa pública que pertence à prefeitura, mas não é administrada diretamente pelo prefeito. Tanto que a Colurb tem o quê? O presidente da Colurb. Tem um cara lá que é o presidente, que é o CEO, que é o chefe da Colurb, correto? Então, consequentemente, o que acontece? A administração ali é uma administração indireta. Anderson, o princípio do LIMP vai atuar onde? Em tudo. Tanto na administração pública direta,
quanto na administração pública indireta. Ok? Legal? Então, por exemplo, questão da Colurb é um exemplo. Sociedade de economia mista, estou falando a nível federal. A nível federal, a gente tem, por exemplo, a Petrobras. O que é a Petrobras? A Petrobras é uma empresa que tem ações que é do governo e tem ações que é capital privado. Tanto é que é a sociedade anônima, tanto é que tem ações em bolsa de valores. Beleza? Tranquilo? As ações da Petrobras são negociadas em bolsa de valores. Então é uma sociedade de economia mista, né? É uma administração pública indireta. Porque tem lá o presidente lá da Petrobras, lá, o chefe lá, os CEOs da Petrobras, enfim. Então não é administrado diretamente pelo Ministério e o Presidente da República. Tá? Então o que corresponde à administração pública indireta? Empresas públicas, fundações, autarquias e economia de sociedade mista. Que é economia de sociedade mista é o quê? É exatamente a empresa que tem capital privado e capital público, tem dinheiro público. Então faz parte também da administração pública, porque tem ações públicas. Beleza? E normalmente, na maior parte dos casos, o controle acionário, ou seja, mais 50% das ações, corresponde ao setor público. Então, obviamente, aí você tem essa relação aí também de administração pública indireta. Ok? Dúvidas, perguntas, colocações, meus amigos? Comentários? Bate-papos? Fluiu, gente? Maneiro? Bacana, né? Com base nisso, vamos ver alguns slides agora. Vamos lá. Como eu falei no início da aula, o governo corresponde ao quê? Corresponde à cabeça. A administração pública seria o quê? Os membros. Por isso que é o conjunto integrado, encarregado de exercer funções determinadas pela Constituição. Beleza? Legal? E quais são os princípios? Ó, princípios constitucionais. Te ensinei certinho. Tu tira a onda porque eu te ensinei certinho. É o princípio da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Legalidade está de acordo com a lei. Impessoalidade, subjetividade. Moralidade, ética. Publicidade, transparência. Eficiência, qualidade. Beleza? No entanto, nós temos os outros princípios também. Supremacia do interesse público. Indisponibilidade do interesse público. O que significa isso? O interesse público está acima de tudo. Ok? Beleza? Ficou claro? Então, ó, o interesse público está acima de tudo. Caso haja conflito de interesse entre o interesse privado e o interesse público, o interesse público é aquele que vai sobressair, beleza? Que é o interesse coletivo em detrimento do interesse individual, ok? Razoabilidade, proporcionalidade, motivação, planejamento, coordenação, descentralização, delegação de competência e controle, né? São relações que você também tem sendo princípio.
Ou seja, a administração pública vai atuar onde? No planejamento, na coordenação. A gente vai ver a relação de descentralização na próxima aula. Beleza? Desconcentração e descentralização, a diferença entre eles. Beleza? Delegação de competência e controle. Organização. Temos que se prender principalmente nesses dois primeiros, né? Organização da administração pública direta corresponde a quem? União, Estado, Município. Então, ó, através dos seus secretários, que nós temos ali a questão da administração pública direta. Então, Secretaria de Educação corresponde ao quê? Corresponde a uma administração pública direta. Beleza? Tranquilo? A administração indireta corresponde ao quê? Autarquias, fundações públicas. Exemplo de fundação, exemplo de autarquia, INSS. Exemplo de fundação, FUNAI. Empresas públicas, exemplo, Caixa Econômica Federal, BNDES. Sociedade de Economia Mista, exemplo, Banco do Brasil. Ok? Característica importante. Aqui eu já meio que antecipei na explicação, olha lá. Empresa pública de um lado, Caixa Econômica Federal, Sociedade de Economia Mista do outro lado, exemplo, Banco do Brasil, né? Então, ó, composição 100% público, né? Do outro lado, capital misto, que seria público e privado, né? Foro processual é na Justiça Federal, foro processual da sociedade mista é na Justiça Estadual. E forma jurídica, qualquer forma admitida. Forma jurídica, Sociedade de Economia Mista, SA, Sociedade Anônima, né? Capital normalmente aberto, característica que você tem aí em relação a essa questão aí. Características gerais da administração indireta. Criação e extinção com origem em lei específica. Então, o que significa? Você tem uma lei específica, não uma lei geral, que vai ali criar ou extinguir aquela determinada empresa, autarquia, ou fundação, ou até mesmo sociedade de economia mista. Personalidade jurídica própria, lá. Te ensinei certinho, tu tira a onda que eu te ensinei certinho. O que é isso? Você tem um CNPJ próprio, ok? Beleza? Patrimônio próprio, claro, né? No caso, você tem um patrimônio do Banco do Brasil, patrimônio da Caixa Econômica Federal, patrimônio, enfim. O pessoal deve ter lembrado aquele negócio da pedalada fiscal, né, da Dilma, né? Lembra? O que era aquilo? Era a relação de você pegar empréstimos com a Caixa Econômica Federal. Foi isso que era a pedalada fiscal. Não era uma coisa proibida por lei, né? Até por isso que o pessoal fala que o que aconteceu com a Dilma foi golpe, né? Embora ela falava muita besteira, né? Muita coisa errada, mas, enfim, ela foi eleita democraticamente. E, obviamente, como ela não cometeu crime, ela não feriu o princípio do limpe. Então, beleza. No entanto, o que aconteceu ali? Por que eu estou falando isso? Porque a Caixa Econômica Federal, como ela é uma administração pública indireta, tá? Ela tem um patrimônio próprio. Então, obviamente, né, ela tem uma responsabilidade jurídica própria. Então, ela empresta dinheiro segundo os avalistas dela. O mesmo que acontece hoje, né, com essa coisa que você tem muito em Facebook, rede social. Nossa, cara,
né? A pessoa não presta atenção em aula, mas vai para a rede social para falar besteira. Ah, o governo está emprestando dinheiro para Angola, que é um país pobre. O governo está emprestando dinheiro para Cuba. Gente, atenção. Quem empresta dinheiro é o BNDES. O BNDES é uma empresa pública de administração indireta. Então, consequentemente, o que ocorre lá? Ocorre uma empresa, ela é independente. Tem todo um sistema de avalista, que ele é um banco. Assim como o Banco do Brasil, o Bradesco, o Itaú te empresta dinheiro, e você sabe como é que é para pagar o dinheiro, ele faz a mesma coisa. Ele cria toda uma situação ali de avalista, de análise de risco, para poder emprestar dinheiro. Pode tomar calote? Pode. Assim como você pode dar calote no Bradesco. Mas tem sanção, não tem sanção? Qual é a sanção? No caso de você dar calote, tu vai ficar com o teu nome sujo, né? No caso desses países pegarem dinheiro, darem calote, além também de ficarem com o nome sujo na questão do banco, também tem sanções internacionais em relação a isso, ok? Então, estou falando tudo isso para a galera entender que a administração indireta, ela tem uma autonomia. Por isso que, ó, aqui, ó, inexistência de hierarquia com a administração direta. O que significa isso? Inexistência de hierarquia com a administração direta. É essa autonomia, porra. Ok? Então o cara... Ah, pô. A Petrobras roubou. Petrolão. Cara. Não existe o quê? Hierarquia com a administração direta. Então, teoricamente falando, o presidente da República não é o patrão do presidente da Petrobras. Beleza? Por quê? Porque é uma administração indireta. Claro, né, que existem indicações, né, para presidente, para, enfim, aí é por parte política. Mas a administração pública indireta, ela tem essa autonomia. Olha lá. Órgão diretivo próprio. Exercício de atividades específicas típicas ou atípicas do Estado. Ou seja, vai atuar junto ao Estado ou podendo não necessariamente ser do Estado. Por isso que o cara pode prestar dinheiro para outro país, por isso que pode prestar no caso do banco, né, que eu estou explicando, né? Enfim. Capacidade de auto-administração aí, a autonomia. Ó, atenção, sujeito aos princípios constitucionais do artigo 37 da Constituição Federal. Que princípio é esse? Legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Então vamos lá. O cara da Petrobras, ele tem que ter uma conduta baseada na relação do LIMP. Ok? Característica que você tem, tá? Organização administrativa da União. Olha lá. Administração pública direta. O que é isso? Município, ó, prefeito e secretarias. Indireta, autarquias, empresa pública, sociedade de economia mista e fundações públicas. Administração pública direta. O que é isso? Também chamada de administração centralizada. A administração centralizada, já antecipando a próxima aula, né? Seria o quê? Seria a chamada administração pública direta, que será composta por quem? União, se for governo federal, Estado, estadual, município, municipal. E, obviamente, quem? Os órgãos que são integrados à estrutura administrativa do Poder Executivo. E que órgãos são esses que são integrados
a estrutura administrativa do Poder Executivo. No caso do município, corresponde às secretarias. Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação, Secretaria de Ordem Pública, beleza? Secretaria de Ordem Pública, tá? Secretaria de Cultura, Secretaria de Turismo, ok? Tudo isso corresponde à chamada administração pública direta. Olha a administração indireta, o que é? Autarquia, serviço autônomo, criado por lei, com personalidade jurídica, patrimônio e receita próprio, para executar a atividade típica da administração pública, que requeiram, para seu melhor funcionamento, gestão administrativa e financeira descentralizada. O que é isso? Exemplo, INSS. O INSS é um exemplo, né, de autarquia. Empresa pública, entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, com patrimônio próprio e capital exclusivo da União. Ou seja, quem é o dono da empresa pública é a União, ok? Mas ela é uma pessoa jurídica de direito privado, tem um patrimônio próprio, tá? É criado por lei para exploração de atividades econômicas que o governo seja levado a exercer por força de contingência ou conveniência administrativa, podendo revestir-se de qualquer forma admitidas em direito. O que significa isso? Exemplo, Caixa Econômica Federal, BNDES, ok? Corresponde exatamente à chamada empresa pública. Sociedade de economia mista, entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, criada por lei para exploração de atividade econômica sob forma de sociedade anônima, ou seja, SA. Se tem SA, corresponde ao quê? A uma empresa de sociedade mista. Banco do Brasil, Petrobras, ok? Cujas ações com direito a voto pertençam em sua maioria à União, ou seja, o controle acionário é do governo, ok? O controle acionário. Mais 51%. Fundação pública, entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, sem fins lucrativos. Exemplo, FUNAI. Criada em virtude de autorização legislativa. FUNAI, para quem não sabe, é a Fundação Nacional do Índio, né? Trabalha lá na defesa do índio. Para o desenvolvimento de atividades que não exijam execução por órgãos ou entidades de direito público, com autonomia administrativa, patrimônio próprio, gerido pelos respectivos órgãos de direção e funcionamento, custeado, quer dizer, quem vai custear? União e outras fontes, beleza? Diferente, por exemplo, de uma empresa pública que ela vive com dinheiro próprio, é o dinheiro dela, é da Caixa, é a Caixa que prestou dinheiro para o governo, pedalada fiscal, foi isso, né? É a BNDES que prestou dinheiro para Angola, entendeu? Não foi o Brasil, foi o BNDES, entendeu? Foi o BNDES que emprestou dinheiro para Cuba para a construção do Porto Mariel, entendeu? BNDES é a administração pública indireta, é mantida com os próprios recursos do BNDES, entendeu? E não nesse caso
que da fundação. A fundação você tem o quê? É mantida com dinheiro ali da União. Beleza? Meus amigos, bacana, né? Bem legal. Dúvidas, perguntas, colocações, comentários, bate-papos? Fluiu? Maneiro, gente? Legal, né? Bem bacana, bem colocado. Anderson, tá? Tu tá dando tudo isso porque tudo isso tá no programa. Então, teoricamente, pode cair fundação, pode cair autarquia. Tá. Agora, Japeri tem isso? Eu acredito que não. Eu acredito que Japeri deva ter só fundação pública. Fundação pública. Confundi, não existe isso. Só empresa pública, pô. Só empresa pública. Tá? Normalmente é o quê? Companhia de lixo. E normalmente é companhia de lixo. Ou de água. Entendeu? Ou de água. Ah, eu não sei. Se lá é abastecido pela Águas do Rio, aí já é empresa privada, que foi vendida. Entendeu? Aqui em Nova Iguaçu, por exemplo, aqui é Águas do Rio. Aí então nem isso mais é. Entendeu? Quando era SEDAI era empresa pública. Mas normalmente o município companhia de limpeza é empresa pública, é empresa do município. Se bem que, dependendo do lugar, terceiriza, né? Coloca a firma prestadora de serviço lá. Mas eu acredito que lá deve ter a companhia de lixo. Por exemplo, aqui em Nova Iguaçu tem a tal da Codene, né? Que é de lixo. Lá no Rio tem a Colurb. E por aí vai. Não é? Lá em Niterói tem a Clean. Né? São empresas públicas. Então, normalmente a administração... Estou falando que normalmente a administração pública indireta do município é só empresa pública. Né? Mas, enfim... O programa que ele colocou ali não é a administração pública de Japeri. Não é? A não ser a questão lá de competência do município. Aquelas coisas todas que tá na lei orgânica lá deles lá. Beleza? Fora isso, não. Então, a gente está justamente de acordo ali com o programa, porque cai na tua prova. Beleza? Mas na prática, pro cara lá de Japeri, é só isso mesmo. Alguma dúvida, pergunta, colocação? Comentário? Bate-papo, gente? Fala comigo. Professor? Fala. Professor. Fala, Márcia. Então, a gente pode focalizar, né, focar mais nas secretarias municipais para a prova. Não. Município de Japeri. Não, Márcia. A gente vai ser funcionário direto, porque a gente vai ser Secretaria da Educação. Provavelmente. Na nossa prova vai cair mais coisas da administração direta. Não. Não, negativo. Para prova, você tem que focar tanto na administração pública direta quanto na indireta. Para prova. Beleza? Claro que para o seu trabalho lá no dia a dia, você vai ter um foco na administração direta. Agora, para a prova, para essa prova, direta e indireta. Ok? Tranquilo? Tem que ter o foco nas duas. Ok? Que o conteúdo que está na teoria, não necessariamente que você vai ver na prática lá. Entendeu? No dia a dia, é isso que eu estou falando. Tá bom? Mas está no conteúdo de prova, na teoria, então o foco tem que ser nas duas. Tá? Dúvidas, perguntas, colocações, comentários? Professor, fala comigo. Então, tipo, eu vou falar de uma maneira meio vulgar, né? Pode falar. Então, tipo, basicamente, quando a gente está falando da administração pública direta, a gente está falando... Direta não, desculpa, indireta. A gente está falando de uma pessoa jurídica própria. Sim. Ele vai ter o CNPJ próprio, o patrimônio próprio, e ele vai ter muito uma questão de, tipo, eu queimando nessa bagaça, tá ligado? Tipo, isso. Não tem tanto interferência. Qual é a interferência do Estado em cima da administração pública em direta? Aí vai depender muito do estatuto e da legislação de cada empresa. Por exemplo, só para tu não ficar sem resposta, eu já dei aula de estatuto da Caixa Econômica Federal para o concurso da Caixa.
Aí tem lá o conselho da Caixa que é montado. Aí tem lá um cara que é indicado pelo presidente da República. Outro cara que é indicado pela agência lá do troço tal. O outro lá que é um servidor de carreira. Aí depende, isso varia de cada empresa para cada empresa, entendeu? Aí tá aí a autonomia de cada empresa, né? Perfeito. Outra coisa que eu queria saber era se... Tá, outra é indicado pelo ministro da Fazenda. Tem um troço desse aí também. Ah, tá, aqui. Características gerais da administração indireta vai ter, eu não sei se eu me distraí, mas sujeição à tutela por parte da administração direta. Como seria? A administração... Quer dizer que a administração direta, ela não atua sobre a indireta. Ou seja, o cara da administração direta, ele não manda no cara da administração indireta. É meio que independente. Entendeu? Mas nem o contrário acontece, né? Nem a não. Direta... Tá, perfeito. Beleza então. Tranquilo. A administração pública direta, o próprio nome já diz, ela é administrada pelos caras de lá. Entendeu? Por isso que a gente vê assim, não sei o que e tal. Pô, claro, né? Não vamos também menosprezar o escândalo da Lava Jato, né? Que for bilhões e tal, pô, o cara tá vendo também o governo ali, tá vendo várias situações, mas que a administração é indireta, por parte do pessoal lá da empresa, né? Claro que tem, no Estatuto da Petrobras provavelmente deve ter parte de indicação lá do ministro de Minas e Energia, né? Talvez do presidente da República, para órgãos ali executivos, né, fiscalizadores e tal, mas que a administração indireta, ela é teoricamente independente. Entendeu? Tá? Falando tudo isso porque a gente, nessa vibe, né, de rede social, pessoal ladrão, roubou. Cara, mas é uma coisa que o próprio nome já diz, indireta. É uma administração indireta. Entendeu? Foi? Maneiro? Show, né? Bem explicado, né? O pessoal aí falando. Isso. Show. Bacana. Deise, obrigado. Tamo junto. Maneiro. Delicinha, gostosinho. Ó. Vamos ver agora o material que eu enviei pra vocês. Vamos lá. Eu enviei para vocês, gente, o material teórico muito bacana, né? Pra galera depois dar uma estudada, né? Claro, eu procuro no meu material teórico ser um material bem resumido, beleza? Exato, e bem direto, bem objetivo. Por quê? Primeiro que a galera não tem muito tempo. E segundo que é para ir direto ao assunto que vai cair em prova. Oi? Tá? E segundo que é para ir direto para o que cai em prova. Então vamos lá. O que é a administração pública? É o planejamento, a organização, a direção e o controle dos serviços públicos. Tá? Ponto. É isso. Aí tem os princípios da administração pública, né? A administração pública direta e indireta de qualquer poder da União, ok? Estado ou município, obedecerá aos princípios da impessoalidade, moralidade, legalidade, né? Publicidade e eficiência. O LIMP, né? Aí aqui define o que é cada um deles, ó. Legalidade, o que é? Você vai ler aí com calma depois.
Impessoalidade, ó, aqui, ó. Cumprimento da lei, legalidade. Impessoalidade, ó, o que que é, ó? Tratamento igualitário. Vai ler aí depois. Beleza? Por isso que é subjetivo, que é igual. Moralidade, ética, olha lá, te ensinei certinho, tá vendo? Publicidade, prestação de conta, ou seja, transparência. Eficiência, qualidade. Olha lá, boa gestão dos recursos e serviços públicos. Né? Então mostra ali basicamente alguns exemplos, né? Competência do município. O que é um município? O município é uma pessoa jurídica pública que possui autonomia administrativa, o que significa que ele não está subordinado à União nem ao Estado. Ou seja, o que acontece, gente? O Brasil é federalista. E o que é federalismo? Federalismo significa que todos nós somos uma união indissolúvel, ou seja, ninguém pode se tornar independente do Brasil, correto? Tá? Então, por exemplo, vamos supor que Japeri queira virar um país e se tornar independente. Pode? Não, porque é uma união indissolúvel. No entanto, goza de certa autonomia. Por que goza de certa autonomia? Porque nós somos uma república federativa. Então tem lei que tem em Japeri que não tem em outro lugar. Tem lei que tem em outro lugar e que não tem em Japeri. E em outro município qualquer. Beleza? Por conta da estrutura, que é a relação do federalismo. E é isso que ele está falando aqui, ó. Olha lá. República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados, né? E temos o direito ao quê? A soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho. O que é isso? Trabalho assalariado, é isso que é valor social do trabalho. É você ser remunerado pelo trabalho. Não pode ter trabalho escravo. E livre iniciativa. E pluralismo político. Ou seja, o Brasil já foi bipartidário. O pessoal lembra, né? Época da ditadura, Arena, MDB, né? Agora, o Brasil é um país pluripolítico, né? Todo o poder emana do povo, que exerce por meio de representantes eleitos, direta ou indiretamente nos termos dessa Constituição. Isso aí é o famoso sufrágio universal, meus amigos. Ok? Que é a vontade que emana do povo. Democracia. É vedada a União, Estado, Distrito Federal e Município, o que não é permitido ao município. Número 1. Estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento, ou manter com eles e seus representantes relações de dependência ou aliança. Mas Anderson, o Marcelo Crivella, na época que era prefeito do Rio, ele realizava culto na prefeitura. Tinha aquelas coisas todas lá da Igreja Universal. Pô, Marcelo Crivella tá preso, né, meu amigo? Né? Tá preso. Por essas e outras coisas. Olha lá. Recusar fé aos documentos públicos. O que é isso? Nós, como servidores públicos, nós temos fé pública. A nossa assinatura representa o serviço público, que nós fazemos parte. A administração pública que nós fazemos parte. Tá? O município possui 3 tipos de competência, né? Competência privativa, que significa as atribuições legais e próprias, que são
basicamente de legislar sobre assuntos de interesse local. Então, ó, compete ao município legislar sobre assuntos de interesse local. Então, por exemplo, Nova Iguaçu até hoje não tem guarda municipal. Por quê? Porque até hoje, pelo menos, agora vai ter o primeiro concurso, foi aprovado, né? Mas até hoje o pessoal entendia que não havia necessidade de ter guarda municipal em Nova Iguaçu. Pelo menos a administração pública entendia. O que é isso? É a legislação sobre assuntos de interesse local. Então compete ao município: 1. Legislar sobre assuntos de interesse local. 2. Suplementar a legislação federal e estadual no que couber, ou seja, emendar, né, as legislações. Exemplo, você tem um plano nacional de educação. O município vai lá e cria o plano municipal de educação, que é basicamente uma cópia, mas tem algumas coisinhas, ou como meu colega espanhol fala, né, algumas cositas diferentes. Beleza? Instituir e arrecadar os tributos de sua competência, bem como aplicar suas rendas sem prejuízo da obrigatoriedade de prestar conta e publicar balancete nos prazos fixados em lei. Olha lá, é a transparência, né, que está sendo mostrada aí, perfeito? E, obviamente, autonomia para poder aplicar ali suas rendas. Criar organização e suprimir distritos, observada a legislação estadual, ou seja, criar ali a sua forma de organização distrital, né? Aquelas coisas que nós observamos. Organizar e prestar diretamente ou sob o regime de concessão ou permissão os serviços públicos de interesse local, incluindo o transporte coletivo, que tem caráter essencial. Então, obviamente, ali manter a cooperação técnica e financeira com a União estável, Estado, claro, né? É a união, é a harmonia entre as instâncias, entre os níveis da administração pública. Promovendo o que couber adequado, ordenado, territorial, mediante planejamento e controle do uso, parcelamento de ocupação do solo urbano, que é a gestão do planejamento urbano, não é? Infelizmente, os municípios do Rio de Janeiro tiveram um processo de urbanização desordenada e acelerada, né? Exatamente, a gente tem um descontrole desse uso do solo urbano, muito representado por ocupações desordenadas, processo de favelização como a gente conhece, correto? E claro que você tem que toda a questão de ocupação do solo urbano é de responsabilidade do município. Por isso que quando tem desmoronamento, o município tem que pagar lá aluguel social. Por quê? Porque é o controle do solo urbano. Ok? Outra, promover a proteção do patrimônio histórico-cultural local, né? Quer dizer, os tombamentos. As empresas, os locais que são tombados, o patrimônio tombado no município, utilizado ali. Perfeito? Então, característica que você tem ali, ó. Bacana. Outras competências aqui para serem colocadas. Aqui, ó, no finalzinho, fala mais uma vez do LIMP, ou seja, uma apostila bem bacana para que você ali usufrui e brinque bastante na sua leitura, ok? Beleza? Com base nisso, vamos eu acho que eu saí sem querer. Peraí.
Voltamos! Beleza? Dúvidas, perguntas, colocações, comentários, bate-papos? Fluiu? Meus amigos, vamos que o tempo urge. Vamos para um momento agora muito bacana, que é a feitura de exercícios. Vamos lá! Exercícios também que foram colocados aí, tá, galera? Pro pessoal. Vou fazer alguns com vocês. Outros eu vou deixar pra galera depois praticar. Beleza? Mas o gabarito de todos eles estão aí com vocês aí no finalzinho da folhinha, tá? É o que eu costumo sempre dizer. Quer passar em prova de concurso? Eu quero. Fazer provas, fazer exercício. Beleza? Esse é o segredo para você, meu amigo, ser feliz. É o segredo da felicidade. Fazer questões de prova. Legal? Lembrando que o cara que tá falando isso para você é o cara que foi classificado em 73 concursos. Beleza? Então, fazer questão de prova. Vamos lá. 1. A respeito dos objetivos prioritários do município, assinale a alternativa correta. Resposta, letra C de coração. Olha lá. Assegurar a permanência da cidade enquanto espaço viável de vocação histórica que possibilite o efetivo exercício da cidadania. É o quê? Principalmente exercer leis de interesse local e, no caso, quanto à questão de tombamentos, por exemplo, característica que você tem. Não é permitido ao município, ou seja... Oi, fala comigo. Desculpa, eu abri o microfone, só consegui abrir agora. Garantir a efetividade dos direitos públicos subjetivos. Por que não? Desculpa, eu não entendi tão bem, na verdade. O que está escrito, né? Isso. Está bem rebuscado. Porque essa questão dos direitos públicos subjetivos já tem a ver com o quê? Tem a ver com a questão de outras instâncias, né? Estado, governo federal. Por quê? O que seriam direitos públicos subjetivos? Que é a todos: segurança, moradia, trabalho. Entendeu? Então, obviamente, você não é município só, né? É União, é governo, é Estado. Entendeu? Então, por isso que não é letra A de amor, tá? Vamos lá. Questão 2. É vedado ao município, ou seja, não é permitido ao município. Ó. Letra D. Vamos entender por quê. Subvencionar ou auxiliar de qualquer modo com recursos pertencentes aos cofres públicos, quer que ele empresa rádio, televisão, alto-falante, outro meio de comunicação, propaganda político-partidária. Então o que ele está dizendo? Claro que não é permitido ao governo o quê? Pegar dinheiro do governo e investir em propaganda política do partido. Exatamente por isso que é vedado, não é permitido, ok? Por isso que essa é a resposta. Questão 3. Analise a hipótese. Considerando que o negócio atende ao interesse público, o prefeito decide vender um imóvel pertencente ao município e que não é utilizado. É incorreto afirmar que esse negócio, bom, vai ter que ter questão ali de licitação, né?
Resposta letra A. Poderá ocorrer mediante... Não. Que isso? Letra A não. Professor, boa noite. No Boa caso noite. de ser incorreto, não seria a letra A mesmo? Ah, perdão, é incorreto. Eu fiquei aqui meio... Eu esqueci eu não me liguei no incorreto. Resposta letra A. Por que a letra A? Vamos lá. Porque tem que ter licitação. Acabei de falar. Entendeu? Aí na hora eu fiquei procurando a alternativa correta, vendo as outras corretas. As outras estão corretas. Incorreta é a letra A, porque tem que ter licitação. Você não pode pegar e vender o bem. Ah, não está sendo usado, eu vou vender. Não existe isso. Perfeito? Consequentemente, letra A de amor, que é a opção incorreta. Tá? Questão 4. Conformidade às regras constitucionais não corresponde a uma dessas formas o que? A. Soberania popular pode ser exercida, assinale a alternativa. Bom, sufrágio universal está certo, plebiscito está certo, né? Agora, resposta é letra A. Por quê? Voto indireto. Na verdade, ó, é o voto direto. Tá? Portanto, a resposta incorreta, letra A de amor. De acordo com o previsto na lei orgânica do município, né? Obviamente, falar sobre símbolos municipais, muito simples, a gente vai falar isso em outra aula, mas já te dou a resposta, letra B de Brasil. Bandeira, hino e brasão que representam o município. Assinale a alternativa que está de acordo com a lei do município. Claro que o direito à greve é garantido por lei, não está falando que não, está errado, né? Pô, letra B está errada porque está falando que a greve é definida por portaria administrativa. Claro que não. A greve vai ser definida pelo sindicato. Até porque se for por portaria administrativa que é do prefeito, nunca vai haver greve. Porque o prefeito não vai ser a favor da greve. É greve exatamente porque, né, o cara não atende lá aos nossos direitos. Em nenhum caso a lei poderá estabelecer casos de contratação por tempo determinado. Claro que tem. A gente tem muito colega aí que está estudando aí no Projeto 100 que está contratado na prefeitura. Ok? D. Resposta letra D, até porque só sobrou ela, né? A investidura do cargo ou emprego público da administração pública direta, indireta ou fundacional depende da aprovação prévia em concurso público de provas ou prova de título, ressalvadas as nomeações em cargo em comissão declarado em livre nomeação ou exoneração. Tá certo? A gente vai falar um pouco sobre serviço público em outra aula também, beleza? Mas a letra D está certa. Resposta letra D. Sobrou a letra E, professor. A acumulação remunerada de cargo público é sempre permitida? Claro que não. Ela só é permitida a 2 cargos de professor, 2 de médico ou 1 de professor e 1 técnico científico. Todas as outras situações de acúmulo de cargo público é vedada. Ou seja, não é permitido. Ok? Questão 7. Ao entrar em exercício, o funcionário nomeado para o cargo de provimento efetivo ficará sujeito a estado probatório. Ó, estado probatório, meus amigos, é de 36 meses. Depois você muda aí o enunciado, tá? Essa questão aí apresentou uma falha já no enunciado. Prova anterior, mal elaborada, tá? São 3 anos. Para o desempenho do cargo, observado os seguintes fatores, exceto um, que está o quê? Errado.
Então, quais são os fatores que serão observados, tá, para o cargo público durante o estado probatório? Exceto qual? Ou seja, qual que não será. Beleza? Não será. Era para responder, professor? Eu botei lá no chat. Mas desculpa se não era. Eu não sei se a pergunta foi retórica. Essa questão ela tá anulada, cara. Gabarito tá apontando letra A, que com certeza a assiduidade é levada em conta. Ele tá falando que não é, né? Seguintes fatores, exceto um, que está errado. Não pode ser assiduidade. Essa questão tá errada. Entendeu? Na verdade, o único correto é a assiduidade. Disciplina, produtividade, sociabilidade e responsabilidade, todos eles estão errados. Então, meu amigo, coloca aí, questão 7, anulada. Porque o único correto é a letra A. Entendeu? Sinistro, né? A gente pega a questão, né? Anderson, onde que você pega essas questões? Provas anteriores. Então o gabarito que eu pego é o gabarito da banca. Mas mesmo assim eu pego às vezes o gabarito, né? A banca publica gabarito errado. Não tem problema não, acontece. Mas eu tô aqui para resolver isso aí mesmo. Tá? Questão 8. Exercer com zelo as dedicações, os deveres do funcionário. Inclui o quê? Exercer com zelo, dedicação e atribuição do cargo? Sim. Certo. Cumprir ordem superior, exceto quando a ordem é ilegal? Claro, sim. Atender com presteza ao público geral, prestando informações requeridas, ressalvadas aquela que está em sigilo? Pô, te falei isso hoje, hein? Certo. Manter conduta compatível com a moralidade administrativa? Também tá certo. Tá tudo certo. Letra E. Outra que o gabarito apontou errada lá. Tá apontando letra C. São objetivos fundamentais dos cidadãos do município, seus representantes, exceto qual? Assegurar a construção de uma sociedade livre, justa e solidária. Garantir o desenvolvimento local e regional, mesmo com algum prejuízo à ecologia, ao meio ambiente. Claro que é a letra B, que está errada. Gabarito de novo está errado também. B, de Brasil. Questão 10. A administração tem que exercer a atividade administrativa de acordo com os objetivos legais. Aqui estão representados os princípios. A administração tem que exercer a atividade administrativa com objetivos legais. Né? Pô, letra A de amor, legalidade e finalidade. Finalidade é o quê? É o fim. A que fim tem a administração pública? Então, resposta letra A de amor. 11. O dever da administração é justificar seus atos, apontando-lhes os fatores e fundamentos jurídicos do ato, decorre especificamente do princípio, justificar o ato, publicidade. Você vai dar a justificativa para a sociedade, correto? Então corresponde ao princípio da publicidade. Justificar, divulgar, não é? 12. Direito administrativo vigora o princípio da publicidade. Assinale a situação abaixo que permite
sigilo dos atos administrativos. Opa! Letra C. Quando for imprescindível a segurança da sociedade do Estado. Por exemplo, vai publicar onde vai ter uma blitz? Claro que não, né? 13. São princípios constitucionais controladores da administração pública. Esse é muito fácil, né? Letra D. Tem nenhum deles. Porque é legalidade, pessoalidade, moralidade e eficiência. Publicidade e eficiência. Letra D. 14. A atuação administrativa não pode contrariar, além da lei, a moral, os bons costumes. Claro que é o princípio lá, letra A, moralidade. A ideia de que a administração tem que tratar todos administradores sem discriminação, benéficas ou detrimentosas, refere-se ao princípio da impessoalidade. Você tratar todo mundo igual, A emenda constitucional de 98, conhecida como emenda da reforma administrativa, dispôs sobre princípios da administração pública, incluindo, entre os anteriores, letra D, eficiência, meu amigo. Ok? Claro. Lembra do quadro do Jô Soares que eu expliquei, né? Lá do funcionário público. Não tinha eficiência. Então foi colocado esse princípio aí por último aí em 98. 17. A administração pública tem o direito de modificar unilateralmente as relações jurídicas estabelecidas em face do quê? Em face do princípio da moralidade. Letra A, não. Interesse... Não. Sim. Mas é o princípio da moralidade, né? Que é o que está acima de... É o que você tem aí nessa relação podendo ser modificada. A 18. Se o ato administrativo estiver viciado pelo desvio de poder, por falta de elemento relativo à finalidade do interesse público, atingirá que princípio? Letra C de coração, princípio da legalidade. Claro, óbvio, né?